lendo alguns versículos aleatórios. Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, de podermos ouvir a tua palavra, de ter confiança de que o Espírito do Senhor está aqui para nos ensinar todas as coisas. E nós cremos, Pai, que o Senhor está presente aqui neste lugar. Nós cremos que o seu coração está alegre com a adoração que foi feita ao Senhor nesse momento. E o nosso coração agora está receptivo a ouvir. E nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco, nos ensine o que for preciso, fale conosco de forma individual, de forma personalizada, testificando no nosso coração tudo aquilo que é necessário de mudança, tudo aquilo que é necessário de fazermos, de entendermos. Revela para nós essa porção da palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos, ele começa falando naquele mesmo dia. E Lucas vai se reportar a esse dia exatamente no domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, Jesus aparece para 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de distância. E esses 2 discípulos, os estudiosos falam que seria um casal, mas a Bíblia não relata
2 discípulos. E esses 2 discípulos de Jesus iam conversando a respeito dos fatos, das notícias do dia. Hoje, quando a gente liga a televisão, anteriormente falava-se do Covid. Hoje, o Covid já não está em alta mais. Fala-se muito da guerra. E eu fiquei pensando no que aqueles 2 falavam pelo caminho, porque era a notícia do dia. Né? Sexta-feira, Jesus foi crucificado e foi um alvoroço naquela cidade. E eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, e eles estavam, a Bíblia diz aí no verso 17, fica com a sua Bíblia aberta para você ir conferindo, eles estavam entristecidos. Havia uma tristeza no coração dos discípulos de Jesus por causa da morte de Jesus. E no verso 19 e 20, na minha Bíblia diz assim, ó, e eles perguntou quais? E explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Olha a declaração deles, que era profeta, que era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam decepcionados com Jesus. Eles estavam saindo de Jerusalém, onde tudo estava acontecendo, e estavam voltando para suas casas, virando as costas para uma realidade que mudou o mundo. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, eles estavam desacreditados naquilo que as mulheres haviam falado. As mulheres, Maria Madalena viu Jesus próximo ao túmulo e foi contar para eles, mas eles não acreditaram e voltaram para suas vidas normais. Então, no verso 22 e 23 aí, você vai ver que eles relatam que algumas mulheres falaram sobre Jesus, que viram. E no verso 24 vai dizer ainda assim, que alguns dos homens, que a gente sabe que foi Pedro e João, correram para o sepulcro, mas chegando lá eles não encontraram Jesus, eles não ouviram. Então esses 2 estavam, depois do relato das mulheres, depois do relato de Pedro e João, eles voltam para Emaús, decepcionados, entristecidos, incrédulos, e discutindo entre eles os fatos que haviam ocorrido. Já viu quando você, eu não sei se você já passou por isso, mas eu imagino que foi isso que aconteceu com aqueles 2. Você apostou tudo, apostar no sentido de investir tudo em algo, e depois perceber que aquilo não deu em nada. Os discípulos de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, a pessoa era batizada no nome de Jesus. Hoje, nós sabemos que o batismo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas naquela época, antes da cruz, todas as pessoas que seguiam João Batista passavam pelo batismo de João. Todas as pessoas que seguiam Gamaliel, como Paulo, passavam pelo batismo de Gamaliel. Quer dizer, eu estou declarando publicamente que eu vou seguir Gamaliel. Por isso que no Novo Testamento, quando você vê a palavra nos 4 evangelhos sobre batismo, tem o nome de uma pessoa. Então, eles eram batizados em nome de Jesus e seguiam Jesus. Esses 2 discípulos aqui tinham Jesus como mestre. E nesse momento, eles estavam vendo o mestre deles, aquela pessoa que eles investiram tudo, que abriu mão para viver em função, para aprender, para depois reproduzir aquilo tudo. Eles olham, mas agora ele está morto. E eles dizem assim, ele era um varão profeta. Quer dizer, ele não é mais um varão profeta. Mudou a visão deles, mudou o conceito deles. E eles dizem assim, os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, na visão deles, os sacerdotes, a lei de Moisés, os legalistas daquela época, mataram Jesus. E Roma matou Jesus. Então, eles estavam vendo um Jesus derrotado. E veio uma decepção no coração deles, a ponto deles voltarem para a rotina que eles tinham.
E é assim que acontece com todo mundo. Quando você sente uma decepção, você fica entristecido com algo, você fica desacreditado naquilo, a sua tendência é voltar para a sua rotina normal, você perde o interesse. Mas aí no verso 15 do texto que nós lemos, olha que maravilha que Jesus faz. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, não foi um anjo que apareceu para eles, igual apareceu para outras pessoas. O próprio Jesus se aproxima e ia com eles naquele caminho. Mesmo eles estando voltando para a vida normal, mesmo estando entristecidos, mesmo estando decepcionados, mesmo estando desacreditados, mesmo estando incrédulos, eu observo o cuidado de Jesus com a vida deles. Eu observo o amor de Jesus indo ao encontro deles, mostrando para eles que eles são amados. Só que eles não reconheceram Jesus. Em João 20, no 17 e 18, quando Maria Madalena vê Jesus próximo ao sepulcro, ele fala para Maria assim, ela vai para abraçar Jesus para demonstrar o amor dela, e ele fala: não me detenhas, não me toca, ainda não me toque. Por quê? Eu ainda não subi, eu ainda não fui ao Pai. E segundo o que a gente estuda na Bíblia, a gente percebe que, pela frase de Jesus, ele fala assim: fala com os discípulos, fala com Pedro, que eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus, e me encontro com eles depois em Jerusalém. A gente percebe que quando Jesus morre e ressuscita no domingo da ressurreição, antes de encontrar com esses dois discípulos naquele caminho de Emaús, isso no domingo da ressurreição, nesse intervalo entre sexta e domingo acontece muita coisa, que não dá para a gente falar aqui agora. Mas depois que ele encontra com Maria Madalena, e antes dele encontrar com os dois discípulos, a Bíblia nos deixa perceber que ele vai ao céu, apresenta o sangue dele e volta. E encontra aqueles dois discípulos e caminha com eles. E quando Jesus encontra com eles, já ressurreto, ele tinha carne, porque você vai ver, você viu possivelmente o corpo normal, porque ele come peixe com eles depois na praia, com outros discípulos, ele tem um pão assado, a Bíblia fala que ele se alimentou com os discípulos. Mas ele ia no céu e voltava a buscar de olhos. Porque ele fala assim: não subi para o meu Pai. Daí a pouco ele sobe. Se ele não subiu, ele ia subir. Porque ele subiu, por que eu posso dizer que ele subiu? Porque depois ele falou com Tomé assim: toca aqui. Se ele falou com Maria para não tocar, porque ele não tinha subido ainda, e depois fala com Tomé para tocar, quer dizer, ele deu uma voltinha no céu, entregou para o Pai, mostrou o sangue, fez o que ele tinha que fazer lá e volta, e os discípulos não puderam reconhecer Jesus. Aí no verso 16 que nós lemos, fala assim: os olhos deles estavam com que impedidos de o reconhecerem. E por que estava impedido de reconhecer Jesus, se Jesus estava ali não mais transfigurado, e sim glorificado? Porque eles estavam analisando as situações de uma forma natural, pela razão. Eles estavam tão focados nos problemas, na decepção e na tristeza, que eles nem percebiam Jesus caminhando com eles. Isso mostra que quando você se entrega a preocupações, se entrega aos problemas e começa a falar deles muito, ao invés de orar sobre eles e orar em cima deles e declarar para Jesus, mas começa a falar com outra pessoa que está no seu dia a dia, remoendo o problema, falando o problema, você para de perceber que Jesus está junto com você. Não que ele saia, porque ele continuou, mas você não consegue enxergar, porque a fé, ela é ativada em nós quando a gente olha para o autor e o consumador dela.
Consegue entender a lição que esses dois dão para nós? E por que eles não conseguiam ver Jesus? Embora ele estivesse ali ressurreto, como eu falei, ele podia comer, ele podia beber, ele participou com eles ali. Ele podia, no caso dos discípulos, ele ultrapassou uma parede quando eles estavam de portas trancadas. Então, olha que interessante, o que é um corpo? O corpo que você vai ter depois da sua ressurreição. Você vai poder ir no céu e voltar, porque eu, pelo menos, entendo que um novo céu e uma nova terra é para serem habitados, querido. Deus não vai ter o trabalho de fazer uma nova terra para ninguém ficar aqui. Então, essa ida lá e voltar vai ser, céu e terra são unidos em Jesus. Então, eu creio que nós vamos ter essa liberdade de passar a parede, vai ter liberdade de ir e descer. Eu acredito que a gente não vai ficar 100% no céu e nem 100% aqui, vai ser a nossa casa. É mais ou menos isso que Jesus vivia. Depois a gente pode fazer uma meditação só sobre isso, né? Porque tem vários textos que confirmam essa verdade, dele estar lá e aqui ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que eles estavam impedidos de verem Jesus, porque viam de forma natural as coisas e porque a decepção fez com que os olhos deles estivessem cegados para as coisas espirituais. Mas aí Paulo nos chama a atenção em Efésios 1, no verso 17 e 19, que ele fala assim, que ora pela igreja, para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados. E é uma oração que, de vez em quando eu peço para você marcar na sua Bíblia, Efésios 1, 17 ao 19, risca lá, faz essa oração de forma pessoal, peça ao Espírito Santo para iluminar os olhos do seu coração, para você entender a esperança do seu chamado, para você entender a herança de Deus que está em você, para você entender a grandeza do poder dele que opera naqueles que creem. É uma oração que a gente tem que fazer para nós pessoalmente. Quando você vê um irmão desanimado, quando você vê um irmão decepcionado com alguma coisa, seja em qualquer área da vida dele, interceda por ele com essa oração. Se você quer que alguém seja salvo, que alguém receba a salvação de Jesus Cristo, é um versículo do 17 ao 19 que você precisa orar, intercedendo por aquela pessoa, porque a oração que eles têm poder, não é só porque você que ora, é porque os ouvidos de quem ouve têm poder. E porque quando você coloca a palavra de Deus tem poder. Então, quando você faz uma oração pautada na Bíblia, naquilo que está escrito, é o Espírito Santo que escreveu, inspirou para escrever. Então, tem poder. Então, ore para que você possa perceber Jesus caminhando com você no seu dia a dia. Ore para que os seus olhos espirituais sejam abertos e pare de dar vazão às decepções do seu dia a dia. Pare de perder tempo com mágoas, com tristeza, com rancor. Coloca diante do Senhor, procura batalhar para você descansar nele enquanto ele resolve as coisas para você. Aí você vai começar a perceber que Mateus 20, 28, me parece, 28, 20, fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer que Jesus está com você todos os dias. É você que tem que se dar o cuidado de perceber a presença dele. E aqui o texto está mostrando claramente que as atribulações do dia a dia, as aflições do dia a dia, aquilo que você vive muitas vezes ocupa tanto a sua mente que você passa a ver as coisas de uma forma tão racional que você perde a noção de que você é um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. Então, queridos, você é eterno, como foi falado aqui. Nós somos eternos. Então, nossa mente, a nossa alma, a nossa visão precisa ser uma visão que parte de um princípio espiritual. Senão você vai ser sucumbido por problemas, você vai ficar exausto, você vai ficar desgastado. E pior, vai se sentir sozinho. Porque é isso que os problemas fazem com a gente quando a gente não coloca eles para Jesus cuidar. No verso aí 25 e 26 do texto de Lucas, está escrito assim, 25 e 26. Então, lhes disse Jesus:
nécios e tardos de coração em crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqui já fala a questão dele ter ido ao céu e voltado. Jesus fala com eles assim: vocês demoram demais para entender as coisas. Nécios quer dizer tolos, né? Ou pessoa tola. Você não pode falar tolo hoje que ofende, né? Mas Jesus chamou o povo de nécio. Ou nécio e lento, é lento demais. E olha com a tartaruga para entender. Mas por que, queridos, que eles tinham essa dificuldade? Porque naquele dia eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles criam em Jesus, acreditavam em Jesus, agora já estavam desacreditando em Jesus. Mas eles não tinham o privilégio de ser templo do Espírito Santo como eu e você temos hoje. Então nós não podemos ser nécios, nós não podemos ser lentos para entender. Só acontece essa tolice e essa lentidão para entendermos a palavra quando a gente não se interessa para pedir o Espírito Santo para ensinar a gente. Quantas vezes você às vezes fica com a palavra que você ouve aqui ou qualquer outro lugar e aquilo fica assim: eu não entendi isso aqui. Aí você simplesmente pega aquela palavra e coloca dentro de você como se numa caixinha e fecha a tampa. E não procura saber por que disso, por que daquilo, não ora para o Espírito Santo revelar o que é, e nem procura alguém que você acha que pode ser, e fica naquilo reservadinho, guardado lá. Vai entulhando coisas que você não entende, que você não compreende. E isso não é bom para o nosso crescimento. A Bíblia fala: antes você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer que existe o poder do Espírito Santo disponível para você acessar toda hora que você quer aprender algo. Ele tem prazer. O papel do Espírito Santo é te ensinar. Ele é mestre, ele é consolador, ele te ensina não só as coisas bíblicas, ele te ensina todas as coisas. Então a gente perde e fica com aquelas coisas arquivadas. Sabe o que acontece com isso? Vai chegar um momento que vai ser tanta dúvida, tanta questão, que você fica perdido quando você ouve alguma coisa. Por quê? As revelações, elas são progressivas. O entendimento, ele é crescente e progressivo. Então, se você entender algo hoje aqui, quando você ouvir outra coisa, outro dia, vai ligando como um elo de corrente. Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai crescendo, vai. Mas se você está aprendendo algo hoje, aí você ouviu algo semana passada, que você não entendeu aquilo e não procurou entender, o que vai acontecer com aquele elo que você deixou? Ele fica fraco. Consegue entender? Então, o conhecimento, ele te dá uma liberdade, principalmente de crescer mais um pouquinho, mas não é crescer para você ficar inchado e obeso e gordo de sabedoria, não é para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quem te revela isso? É o Espírito Santo. Mas depende de você abrir o coração, depende de você querer aprender, para não ser tardo e tolo. Nós não temos desculpa, porque nós temos um mestre que habita em nós. Nós temos a mente de Cristo para pensar como Cristo. Se ele falou com os caras assim: vocês são tolos e nécios, aqui está falando, pensem como eu penso. Eu falei com vocês que eu ia morrer. Eu falei com vocês que eu ia ressuscitar. Só que eles tinham o agravante de não terem um mestre habitando dentro deles como nós temos. Então a gente pode crescer. A gente pode e deve aprender com o Espírito Santo. Ele está aí para isso, queridos. O prazer dele é exercer a função dele. Você nem precisa pedir para ele te ensinar. Ele te ensina. É só você relacionar com ele. O Russo estava dando uma abertura aqui. Eu fui lá dentro e peguei uma caneta. Ele falou um negócio aqui, completou o que eu preciso falar com vocês hoje, que eu estava pedindo para que isso complete, está faltando alguma coisa. Na hora que ele começou a falar, fui lá, peguei a caneta e anotei o que precisava ser falado. Então, se você estiver ligado, ele fala com você o tempo inteiro, te ensinando o tempo inteiro. Para quê? Para que você viva melhor. Para que você desfrute da liberdade que ele te deu. Para que você possa... Gente, tem nada mais gostoso do que você ouvir o Espírito Santo te falando. Deixar de ser tolo, deixar de ser nécio, ser lento para entender. É gostoso isso. Porque é Deus tendo cuidado de falar as coisas com a gente. Olha, gente, é Deus, o Espírito Santo, é Deus habitando em nós, falando conosco. Não é qualquer pessoa.
nós temos esse privilégio, desfruta desse privilégio. No verso 27 aí, Jesus fala com eles assim, então, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aqui é uma chave para nós maravilhosa. Quando a gente ensina a graça e prega a graça e quer viver a graça de Deus, tem pessoas que têm um conceito errado da graça e falam que a gente não acredita no Velho Testamento, que o Velho Testamento não é importante, que a gente não prega o Velho Testamento. Aqui está um texto que refuta tudo isso, porque Jesus, ele falou com aqueles 2 discípulos a respeito dele, desde Moisés, passando por todos, ele falou 1, 2 profetas, todos os profetas. Isso quer dizer que do Gênesis a Malaquias, tudo aponta para Jesus. Jesus está no Velho Testamento. E quando Paulo e Jesus iam ensinar a palavra, eles não tinham o Novo Testamento escrito, impresso, eles só tinham os rolos do Velho Testamento. Então, como que a Escritura, como que o Velho Testamento não é importante para nós, se ele aponta para Cristo? Você vê que Jesus, ele não falou de Moisés, em Moisés. Ele falou que Moisés falou dele. E Moisés falou dele várias vezes. E os cordeiros que Moisés mandava o povo matar na lei, representava Jesus. Tudo, gente, tudo, todos os livros na Bíblia, se você futucar, você vai encontrar uma representação, uma sombra de Jesus. Você não vai encontrar o nome Jesus no Velho Testamento. Mas figuras de Jesus no Velho Testamento tem demais. E Jesus falou para eles o que a respeito dele Moisés falou e os profetas falaram. Então, para nós que pregamos a graça, que nós cremos nessa nova aliança, o Velho Testamento é fundamental. Ele é inspirado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da graça, tanto quanto o Novo Testamento. Nós precisamos aprender a encontrar Jesus no Velho Testamento. O Novo Testamento fala que Jesus já veio. O Velho fala que Jesus viria. Então, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro do Velho Testamento. É o centro do Novo Testamento. É o centro do Evangelho. Jesus é o centro da nossa vida. Tudo é Jesus. E interessante é que quando Jesus expunha para eles aqui o que a respeito dele o Velho Testamento falava, acontecia algo diferente no coração deles. O coração deles ardia quando eles ouviam de Jesus. E sabe como e quando que o nosso coração arde quando a gente ouve a palavra? Quando Jesus é exposto. Não é quando Moisés é exposto, não é quando Gideão é exposto, não é a história do povo de Israel, não é a história de Sansão, não é a história de Jonas. É quando você fala de Jesus naquelas histórias. É Jesus que faz o seu coração arder, porque o Espírito Santo testifica de Jesus para o ser humano. Testificar é dar testemunho. Então, naquele momento ali, aqueles 2 discípulos não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas o Espírito Santo estava junto a eles, enquanto Jesus caminhava e falava a palavra a respeito dele. E o Espírito Santo fazia um convencimento. E o coração deles ardia. O coração deles queimava quando Jesus expunha a palavra a seu respeito. E Jesus é o que, queridos? É a graça de Deus salvadora que se manifestou. Então, quando você ouve a palavra da graça, seu coração queima. Porque Jesus é a essência de toda a palavra. Jesus é o centro de tudo. Ele que é a razão de estarmos aqui. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso objetivo de vida. E aí, quando eles estavam próximos de uma encruzilhada, eu gosto de imaginar, o texto, eles caminhando, falando das notícias, Jesus caminhando, os 3 ali junto, e quando eles estão próximos de uma encruzilhada, e Jesus faz menção que vai passar direto, eles falam,
com Jesus assim: vamos lá para Emaús com a gente? Na verdade, eles convidam Jesus para a casa deles, né? Vamos. Aí o texto diz que Jesus entra com eles, entrar tem que ser dentro de uma casa. Então eles levam Jesus para dentro da intimidade deles. E a Bíblia fala assim: então quando ele entra, aí fala deles na mesa. E na mesa, no verso 30, ele toma o pão, abençoa o pão e parte o pão e dá o pão para eles. Agora, quando se fala, gente, em casa, quando se fala numa mesa, uma mesa já vai trazer comunhão, já traz a ideia de intimidade, já traz a ideia de amizade. Então Jesus está falando com eles assim: eu sou Jesus, eu sou o mesmo que era antes. Naquela última ceia que a Bíblia relata, esses discípulos não estavam lá, só estavam lá os 12. Esses dois aqui não ouviram o que Lucas 22 narra para nós, que Jesus fez a ceia. Esses dois aqui não estavam lá. Aqueles lá sabiam que era para fazer em memória de Jesus, e iam passar isso, só que não deu tempo da quinta-feira, que foi a última ceia, para o domingo, naquele tumulto todo. Quer dizer, os discípulos espalharam quando Jesus foi crucificado, cada um vazou de medo para o canto, escondendo. Nós vemos que depois aqui eles estavam a portas trancadas com medo dos judeus, então eles estavam morrendo de medo de morrer também. Não deu tempo deles contarem o que tinha acontecido na última ceia. Eles não sabiam que tinham que comer o pão e beber o vinho para fazer isso em memória de Jesus. Eles iam descobrir isso depois. Mas o que eles fazem, que Jesus faz aqui? Mesmo eles estando decepcionados, incrédulos, Jesus entra na casa deles, senta à mesa com eles, parte o pão com eles, entrega o pão. Eles perceberam que era Jesus pela mesma atitude que ele fez com eles, antes de incrédulos e incrédulos. Mesmo decepcionados e antes decepcionados, Jesus não mudou com eles. Isso traz uma lição para nós ou não? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode até pisar na bola, queridos, mas Ele está esperando você à mesa. Ele continua te oferecendo o melhor que Ele tem. Ele continua te amando do mesmo jeito. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós amamos. E o interessante é que quando Ele dá o pão, parte dá o pão para eles, a visão espiritual deles se abre. O verso diz assim, no 31 aí: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da presença deles. Então ele sumiu sobrenaturalmente, não passando por portas. Mas o interessante é que Jesus entrega o pão para eles, então eles pegam o pão, não é assim? E a Bíblia diz que se lhe abriram os olhos. Não foi eles que abriram os olhos dele para ver Jesus. Na atitude deles de chamar Jesus, de constranger Jesus, para estar junto deles, para estar na casa deles, de abrir o coração para Ele e de pegarem o pão, sobrenaturalmente, um poder vem sobre eles e os olhos deles se lhe abriram. Então aqui, queridos, é o favor de Deus dando uma resposta à atitude daqueles dois de acolherem Jesus, de quererem Jesus espontaneamente, de quererem Jesus de todo o coração deles, mas eles nem sabiam que era Jesus. Isso mostra, queridos, que o sobrenatural existe. E que é Deus que abre os nossos olhos. Não é você, é Ele que faz em resposta à sua disposição, em resposta ao seu querer, em resposta, Ele corresponde com você. A verdade é essa. E o pão que Jesus entregou para eles ali, e o pão da ceia que nós vamos participar hoje, é um símbolo do corpo de Cristo. É uma representação do corpo de Cristo. E comendo o pão
é uma oportunidade para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles puderam reconhecer Jesus. Então, quando você for participar da ceia, tenha isso em mente. Os seus olhos podem ser abertos para coisas espirituais que você ainda não enxerga. Para você enxergar Jesus de uma forma diferente. Porque às vezes a gente fala assim, Jesus era isso, Jesus era aquilo, Jesus era aquilo outro. Mas às vezes você ouve isso, parece que entra num buraco do seu ouvido e sai pelo outro. Aqui no momento da ceia, por causa do que aconteceu com os 2 discípulos de caminho em Emaús, pode ser uma oportunidade de você enxergar Jesus de uma forma diferente, da forma real pela qual Ele quer ser visto. Mas também é um momento de você ter uma revitalização, um renovar das suas emoções. Veja, aqueles 2 estavam tristes, decepcionados, incrédulos. E no partir do pão e no pegar o pão, mudou tudo na vida deles. Olha, é tempo até de você entender que participar do pão te dá força física. Tem uma figura do pão no Velho Testamento, na vida do profeta Elias, que o anjo deu um pão para ele, ele comeu o pão e caminhou, correu, não sei, 40 dias. Então, é bíblico, é Jesus lá no Velho Testamento. Dá para a gente ter um renovo de força. Dá para a gente ganhar uma disposição. Dá para a gente participar da ceia com o entendimento de as nossas emoções serem curadas, serem restauradas. Então hoje é uma oportunidade de você receber cura física e cura emocional. Por que eu posso dizer que aqueles discípulos tiveram suas emoções restauradas? Porque a Bíblia diz que no mesmo momento em que Jesus desaparece, eles voltam aquele percurso todo para encontrar com os outros discípulos em Jerusalém. Então já tinham caminhado 11 quilômetros e já estavam voltando de novo, mas já não decepcionados mais, para contar a experiência sobrenatural que eles tiveram com Jesus. Então mudou da incredulidade para a credulidade, mudou da tristeza para a alegria, mudou da decepção para aquele sentimento de que tudo pode acontecer, tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível que crê. Eles voltaram a ter aquela ativação da fé deles por causa de uma experiência. Jesus falou, eu não morri, eu não estou morto, eu estou vivo. Coma de mim, participa de mim. E comer o pão aqui, queridos, o pão não é literalmente o corpo de Cristo. É uma simbologia para você fazer em memória, porque lá na cruz Ele deu o seu corpo para curar a nossa enfermidade física e emocional. Mas quando você vai participar aqui, você está trazendo à sua memória esse poder que foi liberado lá. Então a ceia é o momento de você agradecer e de você trazer à sua memória aquilo que Jesus fez por você. Nós precisamos de decidir crer nos benefícios da cruz. Crer. E por que ele fala assim, traz a memória? Porque não é que nós somos nessos e tudo, nós somos meio que desmemoriados, né? A gente esquece das coisas muito fácil. Então ele já sabia disso. Então ele fez o quê? Faz isso em memória de mim até que eu volte, para que você não esqueça de tudo aquilo que eu fiz por você. Eu dei o meu sangue em benefício de vocês, eu dei o meu corpo em benefício de vocês. Eu acho que sei que ele tinha que ser feito todo domingo ou todo dia em casa, para a gente nunca esquecer daquilo que Jesus fez por nós. Não dá para esquecer, porque foi algo que nos beneficia. Então, vai cear hoje, receba cura física, se você precisa. Creia que naquela cruz Ele já pagou
o preço da sua cura. Se Ele pagou o preço, você não precisa ficar enfermo. A enfermidade é algo que acontece, sim, mas é uma oportunidade do poder de Deus agir na sua vida. Se está triste, se está emocionalmente abalado, se tem problema, é o momento também que você está colocando ali, Senhor, eu sei que o pão não é o seu corpo, mas é um símbolo dele. E eu sei que tem o poder do Espírito Santo liberado para eu ter as minhas emoções restauradas, para eu ter o meu físico curado. Se você começar a acreditar, queridos, abrir o seu coração para isso, vai acontecer coisas sobrenaturais na sua vida. E eu creio que a ponto de passar a ser natural para você receber esse tipo de coisa de Deus. Porque Ele tem liberalidade para dar a você liberdade para acessar esse poder de cura. Nós vamos nos preparar agora para a ceia. E eu queria dizer para você uma coisa em cima do texto que nós falamos. Quem pode participar da ceia? E aqui eu queria que você, se você está atento, eu quero que você redobre a sua atenção. E eu vou falar e depois, se você tiver dúvida, você vai colocar na caixinha? Ou você vai perguntar ou você vai orar? Então, se tiver dúvida, pergunte ao Espírito Santo, pergunta para mim, pergunta para outra pessoa, mas não guarda dúvida. Por que eu estou dando esse alerta? Porque a gente aprendeu muita coisa de um jeito e o Espírito Santo tem revelado outras coisas muito maravilhosas e que te dão uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado. Então, não só isso que eu vou falar aqui, mas tudo que você ouve, procure compreender. Amém? Então, quem pode participar da ceia? Nós temos 2 pontos aqui na comunidade em que as pessoas podem participar da ceia. O primeiro ponto é que a ceia é do Senhor Jesus e não da comunidade e não alguma denominação. Então, a ceia tem um dono. O dono da ceia é Jesus Cristo. E tem isso escrito em 1 Coríntios. Quem pode participar? A ceia do Senhor está lá escrito, então ela tem um dono. E o segundo ponto é que nós cremos que a ceia é um ato evangelístico. O que é um ato evangelístico? A pessoa tem a oportunidade de participar para a conversão. Então, dentro do primeiro ponto aqui, que a ceia pertence ao Senhor, eu vou provar para você na Bíblia que a ceia é dele e ele pode fazer como ele quer fazer. Então, primeiro, Jesus ofereceu a sua ceia para Judas. Judas estava naquele dia e nós sabemos que Judas foi quem traiu Jesus. E Judas ele era o tesoureiro do grupo, ele tinha a bolsa e um texto diz, me parece que em Lucas, que ele roubava do tesouro. Então Judas, Jesus sabia pela onisciência dele que ele ia trair, que já estava conspirando e que ele era ladrão. E mesmo assim, na hora da distribuição, ele entregou para ele o pão e o cálice. Jesus ofereceu a ceia para Pedro, que iria negá-lo 3 vezes. Jesus ofereceu a ceia para os 10 discípulos, tirando Judas, que iria traí-lo, tirando que morreu, né? E Pedro, que negou, para João, que estava junto com ele na cruz, para 10 discípulos que na hora da crucificação vazaram de medo. Lá na cruz só ficou junto com ele João. Então, aos nossos olhos humanos, somente João podia ter participado daquela última ceia. Concorda comigo? Mas Jesus entregou para todos. Jesus ofereceu o pão para os 2 discípulos de caminho de Emaús, que estavam decepcionados, que estavam virando as costas para ele, que estavam incrédulos. E Jesus mesmo assim oferece para eles. Ninguém antes da cruz tinha o Espírito Santo dentro para dizer que poderia participar da ceia liberalmente.
ninguém tinha nascido de novo ainda. Não tinha nem igreja ainda. As pessoas acreditavam em Jesus, mas não tinham nascido de novo ainda. Eles apenas criam em Jesus. Todos os discípulos eram batizados nas águas. Todos os discípulos de Jesus eram batizados nas águas. Aí você pode pensar assim, então é só quando batiza que pode participar da ceia. Só que eu volto a repetir o que eu falei anteriormente. Aqueles discípulos batizados em nome de Jesus, estava dizendo que eles acreditavam em Jesus. E era uma cultura daquela época, batizar nas águas para seguir o mestre. Só que hoje, o batismo que Jesus faz no Espírito Santo, em você como templo, é muito mais importante do que o batismo nas águas que você faz hoje. Porque o batismo nas águas não salva ninguém. O que salva é o batismo que João Batista disse. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, colocará o Espírito Santo dentro de você quando você passar a crer nele. O batismo nas águas para nós hoje é uma representação de que você já é salvo. É uma declaração pública de fé que você já é salvo, que você crê em Jesus e que você agora é batizado não em nome de Jesus, mas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você está submetendo-se à Trindade. Então é diferente do que era antes. Mas você aprendeu que só pode participar da ceia se você batizar. Não é assim? Ou se você for convertido. E o sétimo ponto aqui, para entendermos que a ceia de Jesus, 2 Coríntios 5,19 diz assim, que Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Isso quer dizer que Deus olha para as pessoas, para todos, tanto para os filhos, quanto para os ímpios, quanto para o incrédulo, quanto para o assassino, quanto para a prostituta, para todos. Ele vê as pessoas na base da reconciliação na cruz. É claro que salvação é para quem crê em Jesus, mas a reconciliação ela está aberta para todos. Então Deus não está irado com o mundo, Deus não está irado com as pessoas. Deus enviou Jesus porque amou o mundo. Então são 7 pontos mostrando que a ceia pertence a Jesus e que se Ele deu a ceia para esse tipo de pessoa, que eu só expus os problemas aqui, não cabe a nós julgar quem pode ou não pode cear. Segundo ponto, que a ceia é um ato evangelístico. O que é um ato evangelístico? É um ato onde as boas novas são expostas. Evangelizar é dizer as boas novas às pessoas. E como que nós convertemos? Quando esse ato evangelístico, quando essa evangelização acontece, a gente fala que a gente converteu. A gente ouviu do amor de Deus, ouviu da bondade de Deus, o arrependimento chegou. Mas a gente tem que tomar 2 passos para a gente ser salvo. O primeiro e o segundo estão no mesmo versículo, que é Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, é um passo. E em seu coração você crê que Deus nos ressuscitou dos mortos, segundo passo. Aí Deus vai e corresponde à sua confissão e ao seu crer, e está lá assim, e será salvo. Então consegue entender que para você passar pelo processo chamado conversão, para você passar a ser templo do Espírito Santo, para você ser salvo, você precisa confessar com a sua boca, Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu mestre. Eu quero aprender com você. Seja o meu Senhor. E você tem que acreditar no seu coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, para então Deus vir com a salvação, pela graça mediante a fé. Aí, por que a ceia é um ato evangelístico? Porque para você participar da ceia, você precisa crer que Jesus está vivo. Então, o primeiro passo de quem participa da ceia está sendo dado. A pessoa participa sabendo que a Bíblia diz assim, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Quer dizer, ele ia morrer e ele ressuscitou e ele vai voltar. Então Jesus está vivo. A pessoa que participa da ceia como ato e entende isso como ato evangelístico, ela
Falta dar só o segundo passo para Deus corresponder com a salvação. É confessar Jesus como Senhor. E aí você fica na dúvida, mas eu não aprendi assim, eu não sei, está tudo errado. Eu também pensava assim. Mas quando eu descobri que Deus amou o mundo e deu Jesus para o mundo, e que o mundo, naquele ato de crucificação, Deus estava em Cristo, se reconciliando o mundo consigo mesmo. Se Deus deu, queridos, eu vou te fazer a pergunta que o Espírito Santo me fez para me fazer entender isso. Se Deus deu Jesus, o próprio Jesus, para o mundo cheio de pecado, por que uma pessoa não pode participar da ceia, que é o símbolo do corpo e o símbolo do sangue? Qual que é mais importante? O próprio Jesus que foi dado para pecadores, para o mundo, ou que simboliza o corpo e o sangue dele? A resposta que eu dei para o Espírito Santo foi: Jesus é mais importante. Porque isso aqui é uma simbologia do quanto ele ama o mundo. Então, para nós, a ceia, ela é do Senhor Jesus. Não cabe a ninguém julgar quem participa ou não participa. E a ceia é uma oportunidade para a pessoa dar o segundo passo para a conversão. Aí eu respondo para você: quem pode participar da ceia? Duas respostas. As pessoas que acreditam que Jesus está vivo. E as pessoas que sabem que Deus deu Jesus para elas, que são amadas de Deus. Quem pode participar da ceia? É quem sabe que Jesus está vivo. E aí, queridos, depois é com o Espírito Santo. Porque não tem como a pessoa participar de algo disso aqui e não mexer com o coração dele. Porque tudo isso aqui fala de amor. Tudo isso aqui fala de bênção. A ceia não fala da morte de Jesus somente. A ceia fala da morte dele por sua causa. Fala do amor dele por sua causa. Fala do amor dele derramado em seu favor. Fala dos benefícios de cura, de libertação, de salvação, de vida abundante, de tudo que Deus tem de bom para você, foi liberado naquela cruz. Então isso aqui é um símbolo para você trazer a memória dessa verdade. Então, não vire as costas para a ceia. Participe. Se você crê que Jesus está vivo, participe. Se você crê que Deus te ama, participe. Não importa o que você tenha feito, não importa o quão errado você está. Judas estava errado. Pedro iria errar 3 vezes. Todos os discípulos iam virar as costas para Jesus. Talvez você já até virou as costas para ele algum dia. Mas ele está com você no caminho de Emaús. Ele te ama. Ele faz diferença nas nossas vidas. Você pode dizer um amém?